Vinícius, quero perguntar para o Maurício, que muita coisa mudou daquele tempo até agora, de quando você teve a iniciativa, né? Como de fato sensibilizar as empresas para essa questão da diversidade racial né, diversidade de gênero, enfim, né, para essa questão mais abrangente. Olha, não foi feita nenhuma pesquisa, a não ser essa última pesquisa que eu fiz, e ela está com 5 anos, 4, 5 anos. Então, não dá para saber ainda matematicamente se houve mudanças. Eu diria que, do ponto de vista, eu sempre falo que social e até do ponto de vista de colocar o tema na pauta, sim. Porque se pensar que eu fiz o primeiro fórum há quase 7 anos atrás, e reunir essas lideranças, reunir essa discussão, era uma briga. Então, você tinha que ligar, pedir para as empresas, meio que quase falar, olha, venham discutir isso é importante e tal. O que mudou é que hoje é o contrário. É as empresas que nos procuram, o fórum vai começar na terça-feira, nós já estamos lá com mais de 300 empresas inscritas, as pessoas muito preocupadas, elas vão poder participar, como elas vão poder participar, porque elas querem estar atualizadas com essas informações, né? Então, há uma mudança, assim, hoje há uma sensibilidade maior para o tema. Eu diria que o mercado também mudou um pouco, eu acho que hoje há uma consciência maior das empresas, quando eu acabei de falar, por exemplo, o que a Magazine Luiza fez agora, que foi histórico, foi bastante polêmico, né? Isso mostra o quanto que a sociedade já está disposta, está amadurecida para discutir essa questão. Mudou muita coisa, né, Maurício? A gente pode perceber, por mais que não haja estatisticamente um número, mas pela observação, pela prática, pela forma como as coisas se dão hoje, é possível fazer essa avaliação de que muito se caminhou, né? Exatamente. Maurício, talvez se eu perguntasse aqui assim, o que uma empresa ganha, né? Nós estaríamos aqui com o principal argumento não, você vai estar ajudando as pessoas, você vai ser uma empresa com a responsabilidade social, e muitas empresas de médio, grande porte, elas conseguem enxergar isso. Às vezes as de pequeno e micro, elas não conseguem visualizar o quanto isso é importante. Aí eu queria mudar a lógica da pergunta. Quando e onde a empresa conquista, que tipo de coisa, que tipo de itens mensuráveis ela ganha, sem ser pelo aspecto, além do aspecto social, ao investir na diversidade, na mudança, na pluralidade dentro da direção, dentro da sua equipe, para a produção de negócios, para a prestação de serviços? Essa sua pergunta é muito oportuna, porque eu acabei de lançar um livro aqui, depois eu vou até mostrar, está aqui em cima, que chama A Empresa Antirracista, né? E esse livro, ele é a junção de muitas entrevistas que eu fiz com presidentes de grandes empresas, né? São quase 20 CEOs, dirigentes de empresas grandes, como a própria Luiza Trajano, da Magazine Luiza, mas também com o presidente da Bayer, com o presidente do Tenda, com o presidente do Carrefour, com o presidente... Eu faço entrevistas com todos eles, e são todas empresas que estão investindo muito na diversidade racial, de gênero. Quando eu faço essa entrevista, e o livro mostra isso, eu percebo que existem muitos aspectos que é muito importante que se junta esse meio. Por que eles estão investindo? Porque eu sempre pergunto, por que é importante investir na igualdade? Por que é importante que uma empresa seja antirracista? 3 fatores são sempre importantes, sempre aparecem, e eu acho que isso é muito importante para quem está querendo investir, para quem ainda tem dúvidas sobre isso, né? O primeiro fator é que quando você coloca diversidade na sua empresa, você está construindo um país melhor, um mundo melhor, principalmente o Brasil, que é um país tão desigual e tem tantas desigualdades entre brancos e pretos e ricos e pobres. Então, a partir do momento que você cria um mecanismo para trazer
mais negros e negras, para trazer mais mulher para a tua empresa, você está melhorando o país, melhorando o seu ambiente. Então, isso é muito bacana, isso é justo, isso consegue fazer com que você construa um mundo melhor, porém, não é esse ainda o fator que mais levam as pessoas a fazerem isso. Os outros 2 fatores que eu vou falar são os mais importantes. O segundo, diversidade dá dinheiro. Quando você traz o diverso para dentro da tua empresa, as empresas ficaram ao longo do século XX sendo decididas os produtos ou o que elas iriam lançar ou seus investimentos, normalmente por homens brancos, acima de 40 anos, né, completamente desplugado da sociedade. Então, o que um homem branco ou o que uma pessoa, um homem, estou falando em termos de gênero, por mais experiência que ele tenha, vai entender o que uma pessoa na periferia, o que uma pessoa do povo, o que uma pessoa... Nada. Então, eu vou mostrar algumas coisas assim para vocês que dão um exemplo de como é que era isso e de como que se errava muito no Brasil. Por exemplo, no Brasil, até pouco tempo, negros e negras não faziam propaganda nem de papel higiênico. Poxa vida, isso é algo que a gente usa, nem de absorvente. Parece que eram sempre assim. Esses homens decidiam que tinham que ser homens ou mulheres brancos de uma idade média, como se o país fosse isso. Ou seja, ele estava completamente descuidado do seu consumidor. E hoje eles percebem que nós temos um consumidor muito mais atento, né? Muito mais exigente, muito mais ligado nisso, e quando eles percebem que a empresa não está plugado com ele, ele simplesmente abandona essa empresa, vai para uma outra empresa ou não consome. Então, ele precisa entender que ele precisa trazer parte dessa diversidade, ou seja, parte dos seus consumidores. Você não pode ignorar 56% da população, né, nos seus produtos ou nas coisas que você vai fazer. Então, você tem que estar plugado com o teu consumidor. E a melhor forma de você estar plugado com o seu consumidor é você ter o cara do seu lado. Porque ele vai poder dizer assim, olha, investe aqui, investe ali, a gente pensa assim. O ideal é que você entenda como que essa pessoa pensa, como que essa pessoa consome, como é que essa pessoa inspira. Todas as empresas que fizeram diversidade e que trouxeram esse diverso para dentro das empresas, elas estão ganhando, elas estão progredindo. Todas que ficaram paradas, elas estão estacionadas, porque elas não têm uma pesquisa direta. Quando você tem o diverso do teu lado, você tem a pesquisa instantânea, você tem a pessoa ali do seu lado. O terceiro motivo, e esse é trágico, esse é pior. Este é o mais importante, eu diria, dos 3, que assim, é importante que você traga diversidade. O dia que a tua empresa, o dia que o teu produto cair na boca do público, ou numa rede social, que você é uma empresa racista, até você conseguir reverter isso, e muitas vezes você vai gastar milhões para dizer, não, eu não sou. E muitas vezes você não vai conseguir provar, porque vão dizer assim, como é que estão os negros na sua empresa? Como é que está? E esse ano nós tivemos 2 exemplos muito fortes, aliás, 2 exemplos que vieram do setor bancário, né? Uma importante instituição bancária no Brasil, e olha que essa instituição eu até, de uma certa forma, defendo, porque eles têm um programa de diversidade muito boa e tal, né? Mas eles colocaram uma foto assim dos trainees deles, de quem estariam entrando, e não tinha um negro e uma negra. Isso caiu numa rede social, e isso foi um trabalho que foi ligado assim à presidência. O presidente do banco teve que ir falar que olha, foi devastador o tamanho do prejuízo. E recentemente também uma outra dirigente de um banco pequeno, até um banco eletrônico, caiu na besteira de falar que ela não encontrava, que não tinham negros, que tinham competência, coisa parecida, para estar na instituição dela. Foi um prejuízo terrível. No outro dia, um monte de gente começou a fechar a conta e tudo mais. Então, essa é a principal. É melhor você sair na frente, né, do que você ficar atrás e não fazer nada sobre diversidade. Esse trabalho é interessante. Gostei dos 3 itens. É um ponto reflexível. É sua responsabilidade social, dá dinheiro e é legal no sentido de ser moderno, né? Você estar alinhado com esses 3 itens. E, normalmente, essa falta de relação, essa falta de igualdade,
está atrelada a outras tantas desigualdades que existem, né? Se entre os países as desigualdades, na realidade, se dentro dos países as desigualdades são grandes, como aqui dentro do Brasil, por exemplo, entre os países essa desigualdade é muito maior. E aí, Maurício, você tem acompanhado o fórum, eu vejo que o fórum tem muitos representantes de fora para falar sobre esse assunto. Essa é uma realidade atenuada em grandes centros como Estados Unidos, Europa, e ela se torna muito chocante na América Latina, África e Ásia. Como é que é essa realidade fora do Brasil? Olha, a diversidade, e principalmente a diversidade das empresas, desde o primeiro fórum que eu fiz, há 6, 7 anos atrás, eu já trouxe o diretor de diversidade da Coca-Cola no mundo, ele nunca tinha vindo ao Brasil, para falar um pouco da experiência americana. Eu considero que as empresas americanas elas estão na frente dessa área, primeiro porque nos Estados Unidos você tem classe média robusta, forte, educada, né, com muita informação, e é essa classe média que cobrou das empresas, e também a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, ela foi uma luta muito forte, muito grande, que obrigou as empresas a trabalhar isso. Então, a referência maior que a gente tem, tanto é que quando eu comecei aqui, eu diria que 95% das empresas que participavam do fórum, já que é um fórum de lideranças, eram multinacionais. E eu também foco muito nas grandes empresas. E depois as empresas brasileiras foram entrando, né? Os CEOs foram se apropriando desse discurso, entendendo, fazendo métricas, pesquisando. Hoje a gente tem um número muito grande de empresas brasileiras fazendo isso, mas ainda o centro da discussão é quem está um pouco na vanguarda. Por isso que o nosso fórum, ele é um fórum internacional. Esse ano ele acontece terça e quarta-feira, 10 e 11. Esse ano o fórum traz o maior número de pessoas de fora. Eu sempre trago uma pessoa, até porque a pandemia está nos auxiliando nesse sentido, porque como ele sempre foi um fórum presencial, trazer uma liderança dessa dos Estados Unidos aqui sempre deu uma logística muito grande, enfim, sempre uma dificuldade muito grande. Esse ano nós vamos fazer o fórum online, totalmente gratuito, todo mundo vai poder participar, né? Porque é só clicar. Vamos transmitir a várias redes, a gente está fazendo parceria com o maior número de redes possíveis, a gente vai transmitir por toda a rede do Facebook da Revista Raça, que é a promotora do fórum, mas também vamos fazer por algumas redes de LinkedIn, de Facebook. Fizemos parceria com algumas centrais sindicais, porque as centrais estão muito interessadas nesse tema, porque a gente está falando, inclusive, sobre trabalho, né? sobre mercado de trabalho. Então, vai ser lá para o CTB, para o UGT, pela CUT, enfim. Ela vai ser uma super transmissão pela Fundação Dom Cabral, que é a nossa grande apoiadora, né? E aí a gente vai trazer 3 convidados do exterior. Vai vir o diretor de diversidade do Google, vem de uma outra empresa que eu não me lembro, e também da SAP, né? Então, vai ser Delma. Então, eles vão falar como é que estão essa questão do tema principal do fórum, que vai ser a presença de negros e negras no topo da liderança nos Estados Unidos. A gente sabe que lá também é uma presença muito pequena, se eu não me engano, eles têm 5 ou 6 CEOs negros, e aqui no Brasil a gente tem 1 ou 2 CEOs de empresas globais negros. Então, a gente vai discutir o seguinte: como que negros e mulheres também fazem para ter um número maior como presidentes dessas grandes empresas. Lívia, você tem mais uma pergunta? Tem espaço para a última. Que bom, Vinícius, que eu já estava aqui preocupada com o tema, um tanto de coisas, né, para a gente conversar e partilhar. Esse tema é muito interessante, porque toca, né, a gente, diz respeito à nossa realidade direta, enfim.
Maurício, sobre as políticas afirmativas, qual é a sua visão sobre elas? Porque são vários ângulos, né? A gente escuta várias opiniões, aquela de que cria um estigma, que gera uma injustiça com quem... Enfim, é uma série de visões diferenciadas. Qual é a sua opinião sobre as políticas afirmativas de cotas, por exemplo, de negros em concursos, em universidades? Como você enxerga isso? Olha, eu costumo dizer, eu vou até usar uma frase, mais uma vez, usar aqui, parece que eu falei tanto dela, e olha que ela nem é anunciante da minha revista, né? Uma coisa da Luísa Trajano, que preside a Magazine Luiza. Ela fala o seguinte, que as cotas são um mal necessário, né? E é de forma transitória. Eu costumo falar das cotas, eu falo assim, olha, eu dou sempre o exemplo de uma família. Se você tem uma família, você tem 4 filhos, e você tem um filho que, por algum motivo lá, ele não acompanha educacionalmente, ele não acompanha, enfim, ele tem algum problema. Você tem que investir em quem está andando bem, você tem que investir em quem está parado. O Brasil tem uma desigualdade muito grande na sua população negra, e essas cotas ou essas ações afirmativas, elas não são uma invenção do Brasil. Todos os países que tiveram esses problemas e que os seus dirigentes olharam para uma parcela, a gente sempre pensa em Estados Unidos, nem é Estados Unidos. As ações afirmativas nasceram na Índia, na China, porque lá é uma sociedade de casta, é uma sociedade com problemas. Então, os governos desses lugares olharam, olha, esse pessoal aqui, a gente precisa investir um pouquinho mais em algumas coisas. Isso depois aconteceu nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, isso é antigo, isso já aconteceu no governo Vargas, por exemplo. O Getúlio Vargas, no momento que ele teve que pegar parte do trabalho, da reserva de trabalho para brasileiros, porque estavam chegando muita gente do exterior aqui. Então, você tem que olhar o Brasil como uma família, e tem que olhar que o Brasil, primeiro, tem uma dívida muito grande com a população negra, e que a população negra tem uma dificuldade por conta da escravidão, por conta de como nós saímos da escravidão, para acompanhar nas boas escolas, bons cargos. Então, você tem que ter um olhar diferenciado para isso. Então, isso totalmente a favor. E até, voltando para a Luísa Trajano, como ela fala, isso é um tempo, isso é transitório, isso não é para o resto da vida. Mas você tem que, num determinado momento, você olhar com políticas públicas para essa parcela, para ver se você melhora e constrói um país e um mundo melhor. Perfeito. Maurício, muito obrigado pela sua participação e gostaria que você fizesse o convite. Na próxima semana tem o fórum, todo online. Faça um convite aí, como é que a gente pode participar e acompanhar o trabalho de vocês? Olha, o fórum vai ser liberado, mas é muito importante que as pessoas se inscrevam, porque a gente também não sabe, pode dar um problema lá, e aí a gente já manda o link, é o www.brasildiverso.org, a pessoa pode chegar lá, se inscrever, e ela vai ficar atenta e ela vai receber várias informações sobre a biografia das pessoas que vão estar falando, que hora que as pessoas vão estar falando, e aí fica mais fácil para ela acessar. Muito obrigado, Maurício. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um grande abraço e é um prazer estar falando aqui com vocês. E sempre que puderem, podem acionar que a gente vai estar à disposição. Muito bom. Obrigada. Lívia, até segunda-feira. Até, Vinícius. Bom fim de semana para você e para todo o pessoal que nos acompanha. Muito obrigado, Lívia. Também ao Maurício. Bom tema, o da reflexão do Alma em Cura e também esse tema inicial, né, é uma boa reflexão para você tornar a sua empresa, mesmo que seja uma pequena empresa, você pode fazer com que a sua empresa seja uma empresa antirracista. É uma ótima marca, função social, isso é modernidade, isso é futuro, isso é presente e diversidade dá dinheiro. Os 3 argumentos, os 3 pilares destacados pelo Maurício aqui na nossa entrevista. Nós vamos para o intervalo e na volta tem os destaques do Sagres Online com ele, o pai da Maria Luísa e do João, Johan Germano, aqui na nossa programação Sagres em Tom Maior. Não sai daí.